Na hora que aquela mulher samaritana descobriu que Jesus era profeta, Jesus ali expôs o seu segredo mais íntimo da sua vida íntima com o seu marido e os seus ex-maridos. Naquele momento, ela abriu-se para pensar naquilo que era de Deus, na salvação. E logo questionou a Jesus. E ao perguntar sobre a salvação, a adoração a Deus, Jesus deu uma resposta que finalizou com algo que nos faz pensar. Ele disse: a salvação vem dos judeus. E nós nos perguntamos, por quê? Como assim? Este é o texto que eu quero meditar com você neste dia. Está no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos estar lendo do versículo 20 ao 22, somente 3 versículos, e o texto nós já mencionamos qual é o contexto. Diz então, portanto, João 4 e 20, o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que nós encontramos aqui? Nestes 3 versículos, o que se torna mais claro para nós é a diferenciação entre os dois. A barreira que existia e que a mulher sabia bem, porque ela até perguntou: como tu, sendo judeu, me pede água a mim que sou mulher samaritana? Existia, era uma realidade. E agora, entre Jesus e esta mulher, esta realidade que estava a princípio sendo falada por eles a nível social, agora foi trazido ao nível religioso. Porque quando ela entende que Jesus é um profeta de Deus, ela logo faz uma pergunta religiosa, como alguém que quer entender coisas espirituais, coisas de Deus, quer acertar para com Deus. E a pergunta dela foi essa, ela disse: olha, nossos pais, ou seja, dentro da minha religião, que eu fui criada, a gente adora nesse monte aqui. Mas vocês, olha aí a separação, nós e vocês. Vocês quem? Os judeus. Vocês judeus. Lembra que ela falou de Jesus, né? Você é homem judeu, como pode me pedir água, ok? Então, vocês adoram em Jerusalém. Foi essa colocação que ela fez e fez uma pergunta: que lugar então se deve? O lugar que se deve adorar, porque os nossos pais disseram aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Aí Jesus dá uma resposta, também nessa mesma linha de pensamento de divisão. Que ele diz: crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Ou seja, ele tirou do contexto o lugar, mas disse que vocês, aí está a separação, adoram o que não sabem. Isso é esclarecedor para nós nesta meditação de hoje. Jesus diz para aquela mulher: vocês, neste caso, ela representava ali os samaritanos, adoram o que não sabem. Nós, ele representando os judeus, adoramos o que sabemos. E ele conclui com esta frase tão forte: porque a salvação vem dos judeus. E este é o ponto que eu me pergunto com você aqui olhando para a palavra. Jesus disse conclusivamente: a salvação vem dos judeus. E é verdade isso? Bom, ele não estaria mentindo, ele estava falando a verdade. Mas em que sentido? E a resposta para o sentido está nesse mesmo versículo. Quando ele diz a salvação vem dos judeus, ele antecede dizendo: nós adoramos o que sabemos. Nós adoramos o que sabemos. Nós, os judeus, sabemos, e esta é a palavra-chave. Por que é que os judeus sabem? O que é e por que é que os judeus conhecem? Porque Deus lhes fez conhecer. E o que é que eles sabem? O que é que eles conhecem? Eles conhecem a revelação de Deus para a salvação. Quando o mundo
se perdeu em Adão e se multiplicou, e nós vemos a tempo do dilúvio, já estava multiplicado, houve o dilúvio, depois aquela família repopulou a terra e nós encontramos de volta uma terra populosa, de maioria, por que não dizer em sua totalidade, pagã, e Abraão foi chamado por Deus do paganismo, estando ele ainda, sendo ele adorador de outros deuses pagãos. Deus verdadeiro, o Deus criador, se apresenta a ele e diz: eu quero de você fazer uma nação para revelar a salvação a todo mundo. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele separa uma nação em Abraão para quê? Para revelar a salvação. E a partir de Abraão, Deus começa a revelar as verdades salvíficas para o homem, através das histórias, da interação dele com cada um destes personagens, a interação dele com a própria nação de Israel, a lei que lhes foi dada, a maneira que ele conduzia e se conduzia com Israel, o que ele aceitava e deixava de aceitar, as cerimônias, tudo era para explicar, para expor, para fazer saber o coração de Deus, o plano de Deus e a redenção de Deus que estava preparada. As profecias apontavam para um cordeiro perfeito e estava ali diante daquela mulher, Cristo, aquele que haveria de pagar o preço pelos pecados da humanidade. Mas o fato é que esta revelação que chegou ali em Cristo a estar viva aqui na terra, cumprida, foi antes profetizada, foi antes simbolizada, foi antes proposta nestas escrituras através de uma nação, através de uma nação, de um povo chamado o povo de Israel. Por isso, a salvação vem dos judeus. Aleluia! Não porque sejam em si especiais, mas porque Deus escolheu de revelar a eles e por eles. E as demais nações da terra reconheciam o Deus de Israel, que é o Deus criador, que é o Deus que deu esta revelação, a Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus da revelação, é o Deus de Israel. Pena que eles não reconheceram o seu Messias, mas a verdade é essa, que a salvação foi revelada aos judeus. Por isso Jesus disse: nós adoramos o que sabemos. Graças a Deus por esse entendimento da palavra santa do Senhor.